E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, O Macaco Nu, um estudo do animal humano, Desmond Morris. Bom, o Desmond Morris, ele é um zoólogo, etólogo, ele também é pintor surrealista, ele ainda está vivo, mas já está com 97 anos, alguma coisa assim. Esse livro aqui é de 1967, então ele foi meio que um dos precursores também da área da sociobiologia, que era a área que procurava entender a relação da biologia com os aspectos sociais, né, como que um organismo biológico ele produz um aspecto social, cultural, sem ter essa distinção de que biologia e cultura são coisas diferentes e não tem relação, e mostrando que não, sim, a cultura ela também é produto da biologia desses animais. E nesse livro aqui ele se propõe justamente a estudar o animal humano, de entender o que é o ser humano em relação ao comportamento dele, partindo do princípio de que ele evoluiu como todos os outros animais. Como que esses comportamentos eles se dão e tentar entender as origens biológicas disso. O livro aqui é dividido em 8 capítulos, mais introdução, e aí na introdução ele começa a questionar um pouco, porque na época estudava-se muito o ser humano, no sentido de que o ser humano ele é melhor que todos os animais, ele tem uma inteligência suprema, ele tem a melhor memória, ele tem o melhor tudo e não sei o que, e faltava um pouco de humildade para estudar o ser humano, no sentido de que ele é um animal como qualquer outro, e ele também tem o seu lugar na natureza como qualquer outro, e ele não é o melhor de todos em todos os aspectos. Calhou de que a nossa capacidade de desenvolver cultura e tecnologia nos permitiu superar os outros animais em praticamente tudo, mas como um animal assim, nós fazemos parte de uma árvore evolutiva como qualquer outro. Então ele procura estabelecer ali que aqui ele quer falar do animal não para vangloriar as coisas dele, mas para mostrar a natureza desse animal, que ele chama de macaco nu. Inclusive isso é uma coisa que me incomodou um pouco no livro, e eu entendo que é um problema de tradução, porque em inglês tem monkey, macaco, e tem ape. Só que não existe uma tradução diferente para o português de ape, só que ape seriam os grandes primatas, então são seres humanos, chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas, são os 5 grandes primatas. E é errado falar macaco, porque macaco tem cauda, e os grandes primatas não têm cauda, né? Então na tradução ficar chamando toda hora de macaco, macaco, incomodava um pouco, tá errado, do ponto de vista técnico tá errado, mas eu entendo que é uma questão de tradução para a língua portuguesa aqui. O capítulo 1, Origens, e aí ele começa a abordar em um ponto de vista de, bom, se nós descobríssemos um animal novo na natureza, o que nós faríamos para estudar esse animal? E aí ele vai discorrendo, bom, eu veria como é que é anatomicamente esse animal, qual é o ambiente que ele vive, como é que é a estrutura social desse animal, se ele vive em grupo, se vive isolado, etc., como é que são os hábitos alimentares dele e tal. Bom, talvez eu não tenha acesso a muita coisa desse animal, então eu começo a ver os animais que são muito parecidos com ele, que de repente vivem num mesmo um ambiente parecido com ele, e aí vai estudando. Então ele começa a trazer essa visão de como se estuda os animais na natureza aplicado ao ser humano. Bom, nós precisaríamos aplicar o mesmo princípio para estudar os animais no ser humano, porque ele é um animal igual a todos os outros. E aí ele começa a estabelecer os parâmetros das origens, né, do ser humano. Então ele começa depois a falar um pouco dos chimpanzés. Nessa época aqui, eu não sei como é que estava a questão dos bonobos, porque os bonobos, eles eram classificados meio que como chimpanzés pigmeus. E aí, eu não lembro exatamente em que data ali, mas foi no século passado, século XX, que descobriram que os bonobos, na verdade, são uma outra espécie, né? Também é gênero Pan, assim como os chimpanzés, mas são uma outra espécie, a estrutura social deles é bem diferente. Porque aqui ele menciona muito os chimpanzés, mas ele não fala dos bonobos, só que eu não lembro qual é a data, então o livro pode, hoje, certamente já tem coisa desatualizada do livro, e talvez esse seja um dos aspectos. Então ele faz muito paralelo com os chimpanzés e outros grandes primatas, especialmente o gorila, aqui no caso, que ele acaba mencionando. E aí vai estabelecendo essa questão da origem desses animais e do próprio ser humano, como que se deu, como que chegou até aqui, qual é a árvore evolutiva desse animal, o que fez com que os nossos parentes mais próximos, né, os chimpanzés, outros grandes primatas, eles andam muito em 4 patas, ainda que eles conseguem ficar eretos. O que aconteceu para que nós ficássemos completamente eretos, na posição vertical?
O que teve essa diferença? O que pode ter causado isso? A mudança do ambiente e tudo mais, então ele vai discorrendo nesse sentido. O capítulo 2, sexo, e aí aqui ele começa a falar de comportamento sexual. E aí ele começa a mostrar assim, como é que funciona o sexo entre seres humanos. O primata nu, né, o macaco nu no caso. Ele chama, aqui no livro, no meio do livro está escrito macaco pelado, na verdade, né. E aí ele começa a descrever toda a relação, a questão do cortejo, de flertar, as preliminares, a questão da excitação sexual, e aí o ato sexual em si. E aí ele começa a discorrer como funciona o sexo e tentar entender quais são as funções de cada um desses comportamentos, né? Então ele pega aqui uma hora e fala, por exemplo, do orgasmo feminino. O orgasmo feminino ainda é uma coisa, meio que um mistério ainda, porque a fêmea não precisa ter orgasmo para poder engravidar. Então, em termos evolutivos, não tem uma função, o orgasmo pensando na reprodução. Para o macho já tem, porque é difícil o macho ejacular sem ter um orgasmo. Então, o orgasmo ele seria aquele pico de prazer que faz com que reforce o ato do macho procurar o ato sexual, né, para que ele reproduza mais. No caso da fêmea, ela não precisa, mas é difícil compreender alguns comportamentos humanos como se eles não tivessem alguma função, como se eles fossem algum resquício. O Stephen Jay Gould e um outro cara, não sei se era o Levontin, eles estabeleceram uma teoria que chama de spandrels, né? Spandrels vem de arquitetura, que é quando tem essas construções e tem um arco na construção para as pessoas atravessarem, né? Então, tipo, aqui assim tem as duas pilastras e tem esse arco. Aqui no canto forma uma espécie de triângulo. Esse triângulo ele não tem função, ele é uma consequência da estrutura, uma questão geométrica ali para conseguir manter a estrutura. Então eles acreditavam que existem aspectos da evolução que são considerados espândrios. Então assim, são coisas que evoluíram, são consequências de a função de um outro comportamento que evoluiu, uma outra característica, né? Então, por exemplo, as hienas, a estrutura delas é com base nas fêmeas, né? É uma estrutura matriarcal. E elas têm um hemipênis e um pseudoescroto. Só que aquilo não tem uma função. Então eles acreditam que aquilo ali pode ter sido consequência de outros aspectos evolutivos e acabou produzindo aquilo. Aquilo por si só não tem uma função. O Gould e acho que é o Levontin, eles acreditavam que, por exemplo, o orgasmo feminino não tinha função. Mas é muito difícil estabelecer que algo não tem função ou nós não sabemos ainda qual é a função, né? Aqui o Morris acaba trazendo algumas hipóteses, que na verdade essas hipóteses ainda são recorrentes hoje, né? Então, por exemplo, a fêmea ter o orgasmo faria com que a fêmea relaxasse mais, então ela ficaria deitada. Como nós somos um animal vertical, se a fêmea levantasse, escorreria o esperma, a probabilidade de engravidar seria mais baixa, então quando ela tem o orgasmo ela fica deitada, isso facilitaria a fecundação. Tem outros aspectos de que se a fêmea tivesse o orgasmo seria um indicativo de que o parceiro ele é um bom parceiro para ela ter escolhido, tem coisas assim. Então ele traz algumas dessas hipóteses. Claro, não é só questão do orgasmo feminino, porque essa é uma hipótese que eu lembro que ainda é recorrente hoje, mas ele discorre sobre diversos aspectos da interação sexual, né, do comportamento sexual em si. O capítulo 3, crescimento, e aí ele começa a falar justamente do crescimento, né, porque nós somos uma espécie muito infantilizada, nós mantemos até a idade adulta diversas características do que seria uma versão infantil, né, de um neonato, assim. Então ele começa a mostrar, por exemplo, que a nossa espécie ela é uma espécie muito precoce. O nosso cérebro, ele só vai meio que se maturar por volta dos 25 anos. Então a espécie, ela nasce não tendo nada pronto. Ela é extremamente dependente, né? Não tem, a maior parte dos outros animais da natureza nasceu, sei lá, dá 1 mês, 30 dias, 45 dias, essa espécie já se vira praticamente sozinha na maior parte das coisas. E o ser humano não, depende de anos e anos para ele conseguir andar de forma independente, poder comer de forma independente, porque nós precisamos lembrar que nos nossos antepassados, uma hora tinha que caçar, né? Então alguém está dando carne, então ele ainda assim é dependente nesse sentido. Ele mostra, acho que aqui ele fala assim, sobre essa questão do cérebro demorar, porque é justamente o que faz com que nós sejamos uma espécie
altamente influenciada pelo ambiente, né? Se nós não fôssemos tão influenciados pelo ambiente, não teria sentido o nosso cérebro demorar 25 anos, mais ou menos, para maturar. Então, seria uma vantagem o cérebro ele conseguir demorar mais tempo, porque também é mais tempo de aprendizado e maior flexibilidade, né, em termos neuronais, assim, a plasticidade neural ela acaba sendo maior. Então isso permitiria o animal ele aprender e acumular muito mais coisa em termos cognitivos. Claro que daí ele vai falando de outros aspectos físicos também, né? Então, questão do crescimento, o centro de gravidade, a aprendizagem de andar e tudo mais. O capítulo 4, exploração. Aí é que ele começa a falar como praticamente todos os animais são grandes exploradores, mas alguns animais dependem mais dessa exploração do que outros. Aqui ele divide os animais meio que em especialistas e não especialistas. Então o especialista é, por exemplo, o animal que ele é absolutamente carnívoro, ele depende só da carne, ele só tem que caçar para poder se alimentar. Os não especialistas seriam animais mais oportunistas, então eles conseguem adquirir uma variedade maior de coisas, né? Mas eles também são presa de um maior número de predadores e tal. Do ponto de vista especialidade e não especialidade, o não especialista ele parece não ter vantagem, porque ele precisa estar o tempo inteiro alerta, afinal ele pode comer diversos alimentos, então ele precisa estar o tempo inteiro observando o que ele pode comer, enquanto o animal que é especialista não, no caso do carnívoro ele sabe que ele come carne, ele não precisa perder tempo olhando fruta, outras coisas assim, né? E aí ele coloca o ser humano como um animal mais ou menos no meio, apesar de ser bastante oportunista, porque uma das desvantagens do animal especialista é que ele acaba sendo dependente demais do mesmo tipo de ambiente. Então, se sofrer uma mudança no ambiente e não tiver mais as espécies que ele caça, acabou para ele. Ele não tem como aceitar outras variedades. Ele tem uma capacidade de adaptação menor a diferentes ambientes. O animal que é não especialista e é oportunista, ele tem uma capacidade de adaptação um pouco maior, e o ser humano ele se encaixa um pouco mais nesse sentido. Então ele começa a falar desses aspectos exploratórios, como isso acabou sendo benéfico, principalmente para o ser humano se dispersar ao longo do globo e não de ficar restrito a uma determinada região que provia exatamente as coisas específicas que o ser humano consumia. Capítulo 5, agressão. Aí aqui ele começa a falar justamente de agressão, né, da questão da violência, porque apesar de nós sermos uma espécie ultrasocial, nós somos um animal violento. Os nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, eles são extremamente violentos. Os bonobos nem tanto, mas os chimpanzés são violentos, mas existe essa capacidade de reconciliação. Mas aí ele começa a descrever quais são os comportamentos agressivos. Então, os chimpanzés, eles eriçam o pelo para parecerem maiores. Nós não temos pelo. Então, como é que nós fazemos para parecer maior? Estufa o peito, às vezes levanta o queixo para parecer um pouco mais intimidador, às vezes encarar, olhar no olho do outro, às vezes é mais intimidador. Então ele começa a descrever diversos comportamentos que nós temos que são os primeiros sinais de agressão, porque a agressão ela sempre vai escalonando, né? Então tem alguns comportamentos do tipo, olhou meio de soslaio, um pouco suspeito com alguma coisa, não riu de uma piada, não sorriu, então não deu sinais de apaziguamento, então às vezes aquilo é entendido como aspectos de agressão, e isso vai escalonando até uma agressão verbal, depois uma agressão mais física. Então ele vai discorrendo todos esses comportamentos, principalmente como alguns desses se relacionam assim, em relação aos chimpanzés. Então, no caso dos pelos, por exemplo, nós não temos, então essa relação com o chimpanzé não se dá de forma direta, mas o comportamento evoluiu para se adaptar em algum caso, que é a questão de estufar o peito, né? Então ele vai mostrando diversos comportamentos que foram se adaptando para expressarem as mesmas características. O capítulo 6, alimentação. Aí aqui ele começa a falar de comportamento alimentar, ele vai mostrando tanto essa relação de que provavelmente alguns antepassados nossos, eles eram mais herbívoros, assim, eles não eram carnívoros, e nós fomos adotando características carnívoras, né, incluindo a carne na parte da alimentação, para se tornar um animal que consegue consumir uma variedade maior, né, então isso seria uma vantagem. Só que daí ele começa a mostrar que no animal mais carnívoro é como se o processo de caça e comida ele tivesse completamente associado. O animal ele caça e come de maneira imediata, como se a comida fosse uma recompensa da própria caça, né? A comida fosse uma recompensa da caça.
No caso dos seres humanos, existe um processo separado de caça, porque depois de caçar, dificilmente comia imediatamente, às vezes carregava essa carcaça, essa carne desse animal para uma outra localidade, para daí compartilhar com outras pessoas do bando. Então, o comportamento alimentar no ser humano ele foi ficando de um grau um pouco mais complexo. Só que tem uma coisa curiosa que ele mostra aqui, por exemplo, a questão de cozinhar a carne aumenta a disponibilidade de nutrientes, né? Inclusive a descoberta do fogo, o domínio do fogo, ele foi aparentemente imprescindível para a evolução, porque consumir os alimentos de uma forma crua é mais difícil de conseguir adquirir todos os nutrientes, mas uma vez que eu consigo cozinhar, eu já causo a desnaturação de uma série de estruturas, principalmente proteínas, isso facilita a absorção de mais nutrientes. Então, a descoberta do fogo permitia que o consumo calórico fosse muito maior, porque o alimento ele já vinha meio que pré-digerido, né? Ele já sofreu um processo de desnaturação de algumas moléculas que facilita a digestão e absorção desses nutrientes. Então o fogo teria sido foi importante muito em função disso. Só que daí uma coisa engraçada, porque ele mostra que assim, cozinhar a carne não é um processo tão diferente do comer o alimento quente, né? Não é tão diferente do carnívoro, porque quando ele caça o animal, o sangue daquele animal está quente, então quando ele come a carne do animal, ela está crua, mas ela não está fria. Ela está quente também por causa do sangue. Nós temos uma ideia de que o alimento cru ele é frio porque nós armazenamos o alimento e ele fica gelado por conta do armazenamento. Mas na natureza aquela carne estaria quente, então cozinhar a carne não é tão diferente do animal que caça e come imediatamente, porque é justamente a mesma sensação que tem. A diferença é a questão como o alimento já está meio que pré-digerido, né? Então ele fala de uma série de comportamentos alimentares, de questões de caça, de cocção, dos alimentos que o ser humano costumava consumir em termos de evolução, e sempre comparando principalmente com os chimpanzés, que é o parente mais próximo que nós temos, pelo menos quando ele escreveu o livro, que eu acho que os bonobos ainda não estavam tão famosos assim, a principal relação era sempre com os chimpanzés e não com os bonobos. O capítulo 7, conforto. Aí aqui ele começa a falar um pouco, eu não sei se a tradução aqui que veio uma palavra mais inadequada, mas aqui, apesar do capítulo ser conforto, o que ele fala muito aqui é conforto no sentido social mesmo, porque ele fala um pouco da questão do convívio social, essa questão de conforto, de parceiros, a questão de toque, né? Então os primatas eles sentem o pelo do outro animal, aquilo geralmente gera uma sensação de prazer, de relaxamento, né? Porque afinal, quando nós interagimos com pessoas que nós consideramos do nosso grupo, né, nós liberamos mais ocitocina, isso gera mais prazer. A ocitocina não é um hormônio do amor, né, é neurotransmissor, ela é um neurotransmissor pró-socialidade em relação aos mesmos do meu grupo, porque se eu encontrar uma pessoa que eu odeio, eu também libero ocitocina e ela me faz sentir mais ódio, porque aquele indivíduo não é do meu grupo. Então ela é um neurotransmissor muito envolvido em aspectos sociais. Se é do meu grupo, ela contribui para sensações de prazer, mas se é para o outro, ela aumenta as sensações de aversão. Então ele fala de uma série de comportamentos aqui que traz esse aspecto de conforto para o ser humano, principalmente como um animal social. E o capítulo 8, animais. Aí aqui ele começa a mostrar a relação do macaco pelado, né, como ele chama, com os outros animais. Porque ele mostra que praticamente todos os animais na natureza, eles estabelecem alguma relação de mais proximidade com pelo menos uma espécie a mais, né? Então nós temos, por exemplo, os bovinos, eles têm uma relação quase simbiótica com aqueles passarinhos que ficam pousados neles, porque esses passarinhos vão comendo os outros insetos, o que diminui a probabilidade do bovino ele ser infectado por algum parasita, alguma coisa. Então tem uma relação mais simbiótica ali, né? Tem outros animais que também têm relações assim, e o ser humano tem certas relações, apesar de ele chamar de simbiótica, que eu não sei se era mais uma metáfora, porque eu não sei se é considerado simbiose, por exemplo, a nossa relação com os cães. Aqui no livro está como simbiótica, mas eu não sei se é uma questão de tradução ou se é uma metáfora que ele usou na época que ele escreveu o livro.
Então ele fala principalmente da nossa relação com os cães, porque são os animais mais próximos, porque foram completamente domesticados, né? Ainda que os outros animais, cavalo, boi, porco e tal, galinha, tenham sido domesticados, eles não foram domesticados ao ponto de ter o comportamento modulado para serem cooperativos conosco, como é o caso dos cães, né? Então, os cães podiam ajudar na caça. O porco não teria muito ali como ajudar na caça, a galinha e tal, não foram domesticados ao ponto do comportamento deles ter sido selecionado a esse ponto, né, de se tornarem então cooperativos com os seres humanos. E aí vai mostrando uma série de relação com os outros animais. Então, por que nós preferimos, se nós fizermos questionário com as pessoas, tipo, quais são os animais que as pessoas gostam, no geral as pessoas gostam de animais que têm alguma relação antropomórfica. Então, animais que se assemelham de alguma forma, que expressam alguma característica que relembre características humanas, né? Então, geralmente um focinho às vezes um pouquinho mais achatado, porque lembra a questão da criança, que ela tem o focinho um pouquinho mais achatado. Por que nós temos aversão, por exemplo, a aranha, serpente, coisa assim. Então ele começa a analisar em termos simbólicos o que esses animais poderiam representar em alguns casos. Eu não é um assunto que eu tenha me aprofundado, então tem algumas coisas que ele colocou aqui que eu li, eu achei, parece uma coisa meio de psicanálise para dar um significado desse, que eu acho que não tinha muito sentido, apesar de que a explicação faça sentido, né? Mas não sei qual é o respaldo disso. Porque apesar de ser um livro de divulgação científica, é um livro de divulgação científica antigo, então eles não tinham o hábito de colocar as notas de cada um desses estudos. Aqui no final do livro ele tem meio que a bibliografia de cada capítulo, mas aí ela não está enumerada com os parágrafos onde ele cita coisas específicas. Então, por exemplo, quando ele mostra essa relação, por exemplo, quando nós chegamos no período da puberdade, tanto homens quanto meninos e meninas, no caso, né, tendem a começar a ter uma preferência, uma admiração maior por cavalos. E o das meninas chega a ser 3 vezes maior a admiração delas por cavalos do que os meninos. Aqui ele traz a hipótese de que o cavalo ele é uma representação de masculinidade, e o próprio ato de cavalgar o cavalo relembra o ato sexual. Então, isso está muito ali associado à própria puberdade, que poderia ser justamente isso, assim, o cavalo ele tem uma característica masculina e ele se tornaria mais atraente para as meninas que estão entrando na puberdade por conta de um simbolismo sexual. A questão é que eu não sei se isso é uma hipótese que ele traz ou tem algum estudo lá no final que fala sobre isso, porque não está enumerado. Então, nesse sentido, eu achei problemático isso. Apesar do livro não ter uma parte de conclusão separada, já nesse capítulo de animais ele acaba fazendo uma conclusãozinha ali no final, que é justamente demonstrar isso, que ele não queria parecer pessimista em relação ao ser humano, demonstrar que o ser humano é um animal como qualquer outro da natureza, que evoluiu, que tem diversas características como outro animal da natureza, assim. Mas como na época falava-se muito dos aspectos bons do ser humano, sempre vangloriando o ser humano, ele queria trazer justamente esses aspectos para botar esse pessoal no chão, ter um pouco mais de humildade, de entender assim, olha só, esse comportamento do ser humano aqui, ó, o jeito que ele come, não é muito diferente do que os outros animais da natureza. Ele só está adaptado à cultura que nós vivemos hoje, né, a questão da civilização e tal. Então, na hora que ele fala de sexo, por exemplo, ele mostra o sexo acontecia a céu aberto, mas a hora que nós nos tornamos mais monogâmicos, as coisas foram ficando um pouco mais reservadas, então começaram a fazer mais sexo à noite, então é mais propício as pessoas pensarem em sexo à noite por uma questão evolutiva cultural, porque esse comportamento evoluiu numa circunstância que gerou uma adaptação social, né? Foi necessário ter essa adaptação em função daquele comportamento que tinha sido selecionado evolutivamente. Então ele tenta trazer um pouco de uma visão mais humilde para as pessoas que achavam que o ser humano era um animal muito maravilhoso, de mostrar, cara, é um animal como qualquer outro, nós podemos estudar ele como qualquer outro animal, e tem alguns comportamentos do ser humano que seriam vistos como patéticos, igual avaliam em outros animais, né?
Bom, de forma geral, o livro é isso. É, como o livro é de 1967, eu não lembro de que data que é essa última edição aqui, que em português acho que é 2004, tá aqui. A tradução eu achei um pouco esquisita no início, a escolha de algumas palavras ou algumas... como o verbo tá... Fugiu a palavra agora de gramática, como a conjugação do verbo, de alguns verbos aqui, eu achei que estava um pouco esquisita. Tanto que eu comecei a ler, eu pensei, será que esse livro aqui é português de Portugal? E eu não me dei conta e tal. Mas se fosse português de Portugal, eu teria percebido com mais facilidade, provavelmente, porque teria muito mais coisa que chamaria atenção nesse sentido. O livro ele é legal no sentido de ser dos primórdios da sociobiologia, que é uma área que eu gosto muito, inclusive a psicologia evolucionista, ela surge como uma vertente da própria sociobiologia, né? Só que o fato do livro não ter ali, tipo, as notas especificando é uma coisa que me incomoda hoje. Nos livros que eu estou habituado a ler de divulgação científica, todos eles têm, quando o autor ele fala de uma hipótese específica, se ele tirou da cabeça dele, ele especifica que é da cabeça dele. Mas se é de algum estudo, ele coloca o númerozinho e tem a nota lá no final para dizer qual é o estudo. Como aqui não tem, eu acho meio chato, porque daí eu não consigo saber o que exatamente ele tirou da cabeça dele, como uma hipótese dele, ou o que são hipóteses de outros autores, alguma coisa recorrente nesse sentido. Isso me incomodou um pouquinho. Eu entendo o livro de 1967, ele ainda está dessa forma, né? Mas isso acabou pegando um pouco. O livro aqui tem 260 páginas, não é muito grande e tal. É uma linguagem relativamente tranquila, mas eu achei o livro um pouco chato, eu acho, em alguns aspectos. Por exemplo, no capítulo de sexo, quando ele começa a descrever como ocorre o ato sexual, meu Deus, parecia que ele estava descrevendo tudo o que acontece até chegar no ato sexual. É importante para entender o comportamento. Só que assim, não é um assunto novo para mim, então para mim pareceu exagerado. Alguns outros capítulos aqui também tive a sensação de que, tipo, meu Deus, isso aqui pareceu um pouco de exagero, esse excesso de descrição e tal. Mas isso é uma coisa para mim, porque não é um assunto que é novidade para mim. Inclusive, eu acho que uma das coisas que impactou bastante a minha visão desse livro é que tem um outro livro sobre o mesmo assunto que eu acho um dos melhores livros que eu já li, que é o Eu Primata, do Franz de Waal, que tem review aí no canal, que é esse livro aqui. Esse livro trata do mesmo tema, só que esse livro, ele é incrível, é um dos melhores livros que eu já li. E eu li antes desse aqui, então é como se a régua já tivesse lá em cima, e aí a hora que eu peguei esse livro, ficou meio longe daquela régua ali. Então a experiência daquele livro certamente afetou esse aqui. Para quem nunca leu nenhum dos dois, dá para começar por esse aqui e depois ir para o Franz de Waal. Mas quem já leu isso aqui, sinceramente, eu não vejo sentido em ler esse aqui, né? Se eu tivesse que dizer para vocês, qual dos dois ler sobre evolução do ser humano em termos comportamentais? É esse aqui, sem dúvida alguma, né? Não é nem algo que eu precise pensar para indicar. Mas para quem quiser conhecer quem foi o Desmond Morris, porque afinal ele foi importante ali no início da sociobiologia, ele contribuiu para muita coisa, né? Ele é zoólogo também. Vale ler o livro, afinal o livro foi extremamente importante na época, um livro bastante famoso, só que eu acho que hoje ele já não tem mais o impacto que tinha naquela época, porque afinal algumas coisas aqui já foram mais atualizadas, né? Inclusive o livro do Franz de Waal, se eu não me engano, é de 2006, então ele é um livro mais recente, já é um pouco mais atualizado. E eu acho a escrita do Franz de Waal muito mais agradável, apesar dele ter os vieses dele, ele é um pouco militante em algumas coisas. Mas, para quem quiser aí, fica aí a indicação.